Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Então assim, eu vim trazer a parte 2 da história que nós estávamos contando sobre George, certo? Então vamos lá para ver o que se deu dessa experiência de quase morte aí, uma EQM. Nos portais do além. De repente, George viu o quartinho escuro e frio encher-se de luz. Em sua mente soou um comando autoritário que o fez saltar ao chão em um ímpeto. Levante-se! Em um instante, George viu-se envolto em uma indescritível claridade, vinda de uma luz viva e sábia. Essa luz tinha forma e esta era humana, e deste ser emanavam sentimentos de amor e compaixão em seus mais elevados graus de pureza e força. Tão intensa era a sensação de bem-estar que o jovem soldado queria entregar-se a ela para sempre. Começou então a ouvir, vindo das profundezas de sua alma, uma voz solene que anunciara: George, você está na presença do Filho de Deus. Neste momento, George sentiu que as paredes do quartinho se desfaziam. A seu redor e dentro de si apareciam imagens dele mesmo, como se estivesse dentro de um filme, no qual era o protagonista e, ao mesmo tempo, o espectador. Cenas de suas ações, seus pensamentos e sentimentos, relacionados a ele próprio e a outros. O jovem soldado revivia todas, as brigas feias e os desrespeito à sua madrasta, seu temperamento explosivo e os incontroláveis pensamentos sensuais, cada um de seus pensamentos e atos maldosos desde o dia em que nascera. Cada incidente, por mais insignificante que podia parecer, era revivido em inflamável intensidade. Revia tudo o que havia feito, pensado e sentido durante aqueles 20 anos de vida. Reviu o parto de sua mãe e a morte dela ao dá-lo à luz. Assistiu o casamento de seu pai com sua madrasta e testemunhou todo o amor que ela lhe dedicara, apesar de não ser seu filho. George experimentou no fundo da alma a dor que a madrasta sentia em virtude da forma como ele a tratava, e com a mesma intensidade sentiu a injustiça de seus atos contra ela. O arrependimento dilacerava-lhe a alma. George percebia que o Filho de Deus a seu lado não o julgava, apenas mostrava-lhe seus erros. Em um tom cheio de doçura e compaixão, ele fez-lhe uma pergunta que lhe serviria de orientação, de referência pelo resto de sua vida. Pergunta esta que a maioria das pessoas que passam por EQMs dizem ouvir, com o mesmo efeito reorientador sentido pelo jovem soldado. O que você tem feito em sua vida até agora para me mostrar? Não muito, George pensava. Vivi apenas 20 anos. O que se pode fazer com 20 anos? Mas mesmo assim, ele buscou em suas lembranças algo de valor para mostrar. Finalmente encontrou. Eu fui escoteiro, disse cheio de orgulho. O Filho de Deus lhe sorriu, e em seu sorriso George viu o verdadeiro significado de sua pergunta. Não eram fatos que ele queria ver, eram valores. Era como se ele quisesse saber como o soldado estava usando seu precioso tempo na terra. Ou seja, se estava aprendendo a amar, a perdoar, a respeitar a si próprio e a todas as outras criaturas de Deus. Era como se ele estivesse perguntando: você está seguindo o exemplo que lhe deixei pela vida que vivi? E pela morte que morri? Você tem amado seu próximo como eu o amei? Totalmente? Incondicionalmente? Intuitivamente, no fundo de sua alma, o rapaz sabia que era isso que o Filho de Deus queria ver. De súbito, George viu-se em um movimento novamente. Olhou ao seu redor e percebeu que estava no espaço. Havia deixado o camping sem perceber. George sabia que embarcara em uma viagem na qual lhe seria mostrada uma realidade, um outro lado da vida. Realidade esta que ainda não é possível ser apreciada com a visão limitada do corpo físico, mas apenas com os olhos da alma, quando está livre de sua prisão orgânica que a desinfica e limita-lhe os poderes. Percebendo um movimento descendente, George olhou para o solo e viu que sobrevoava uma grande cidade. Estava escuro e mesmo assim os chaminés das fábricas estavam ativas.
Grandes tufos de fumaça eram lançados no ar. George identificou a cidade, talvez Boston, Detroit ou Toronto. Dizer qual era. Qualquer que fosse, jamais. As ruas estavam movimentadas, apesar do dia ainda não haver clareado, e George sabia a razão. Aquelas fábricas trabalhavam dia e noite sem parar, empregando milhares de homens e mulheres para produzir em ritmo frenético e alucinante toneladas e toneladas de equipamentos bélicos e outros suprimentos para aquela devastadora Segunda Guerra Mundial que explodia na Europa. Ao aproximar-se do solo, chamou-lhe a atenção o incrível número de pessoas que caminhavam pelas ruas. Havia mais gente do que o espaço físico podia comportar. Neste momento, George percebeu a razão da imensa multidão. Pelo menos a metade daquelas pessoas era desencarnada e, portanto, não ocupava espaço. George testemunhava o que os próprios espíritos disseram a Allan Kardec sobre o local onde estes os encontravam, em resposta à pergunta 87 do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem os perceberdes. E como atuavam aqueles que George viu dentro das fábricas? Enquanto encarnados trabalhavam, desencarnados continuamente a seu lado, tentavam tirar-lhes as ferramentas ou davam palpites em suas decisões. Alguns até se irritavam quando seus palpites não eram seguidos. Na cantina da fábrica, George testemunhou uma cena inusitada. Viu uma funcionária tirar um maço de cigarros ao seu lado. Uma desencarnada implorava-lhe que desse um. Alheia à sua presença, a funcionária ignorou, acendeu o cigarro e o tragou. Desesperada, a desencarnada tentava arrancar-lhe o cigarro da mão. George lembrou-se de seu próprio estado pouco tempo atrás, quando tentava agarrar o ombro do homem em frente ao café, assim como do momento em que encostara no poste e quando tentava arrancar o lençol que cobria seu corpo, trazendo inerte no quartinho da enfermaria. Naquela cidade, desencarnados passavam pela mesma desesperadora situação que ele experimentara, sem ainda haverem se dado conta de que havia passado pela transição da morte. Tentavam conduzir sua vida como se ainda habitassem um corpo físico. Chamou-lhe a atenção uma desencarnada de meia-idade, correndo atrás de um homem. Falava-lhe em tom enfático que eles não estavam dormindo o suficiente, que precisava descansar mais, que sua esposa exigia muito dele, que não deveria ter se casado com ela, aquela egoísta. Até mesmo o admostrara por não estar usando cachecol naquele frio. George sabia que se tratava da mãe do rapaz, e a aparência do filho, também de meia-idade, deveria fazer muito tempo que ela o seguia, intrometendo-se em sua vida como se pudesse viver nela. George viu-se sobrevoando um lugar que pareceu-lhe uma grande base naval, e de repente estava em um bar lotado, onde marinheiros e civis embriagavam-se de cerveja e uísque. Aí também ele notou duas populações, encarnados bebendo e desencarnados tentando arrebatar-lhes os copos. Cenas inusitadas de desencarnados discutindo violentamente entre si pela posse dos mesmos copos de uísque e garrafas de cervejas que nenhum deles conseguia arrebatar. De tão bêbados que estavam, alguns soldados perdiam os sentidos e, quando desmaiavam, George observava uma estranha e triste simbiose. Os desencarnados mergulhavam sobre os soldados bêbados, envolvendo-os fluidicamente para sorver o sabor do álcool que emanava de seus poros de seu hálito. Estava em movimento novamente, e à sua volta havia apenas escuridão. George percebeu que sobrevoavam um lugar deserto e feio, e logo avistou gente lá embaixo. Sabia que nesse lugar havia apenas desencarnados. Quando seu raio de visão se expandiu, ficou horrorizado com o que via. Achou que estivesse em algum imenso campo de batalha. Era uma multidão de seres maltrapilhos que se golpeavam, se mordiam, se
se estupravam, gritavam, gemiam, urravam: Mestre, onde estamos? Para aquelas criaturas, aquilo era o inferno, mas um inferno autoimposto, que poderiam deixar assim que procurassem a luz. E havia luz aí mesmo, junto a eles. Uma imensidão de pontos luminosos pairavam na extensão daquela terrível escuridão. George viu que se tratava da presença de espíritos superiores que tentavam fazer contato com aqueles seres trevosos. Mas tão densa eram as trevas em suas consciências. Tão obstinados no mal estavam esses seres irados e miseráveis, que os benfeitores espirituais não conseguiam penetrá-las. George compreendeu por que o Filho de Deus lhe mostrava aquele lado macabro da vida após a morte. Dependendo do curso que o jovem soldado tomasse em sua vida terrena, um desses poderia ser seu destino após deixá-la por ocasião da morte física. Mas haveria outras opções mais alegres. George sentiu voar em uma velocidade ostenteante e logo teve a impressão de haver entrado em uma outra dimensão. Tão logo a velocidade diminuiu, avistou uma imensa cidade iluminada. Aproximaram-se de uma região repleta de imensos edifícios, um lugar permeando de uma atmosfera de harmonia e paz. Nesses edifícios funcionavam colégios, universidades, laboratórios, bibliotecas com uma infinita quantidade de livros que contava a história do universo. Pessoas vestidas de túnicas brancas caminhavam absortas. Outras trabalhavam com diligência em seus afazeres. Eram estudiosos, cientistas e mestres que haviam avançado em suas jornadas evolutivas e agora contribuíam para o avanço da humanidade, tanto encarnada como desencarnada. Nos arredores havia jardins e parques de beleza inefável. George ganhou altitude e de cima viu que se tratava de uma imensa e gloriosa cidade espiritual, um lugar habitado por seres que progrediam tanto intelectual como moral e espiritualmente. Era como se o Filho de Deus perguntasse: George, em qual dos lugares que lhe mostrei você seria mais feliz? E o jovem soldado já havia tomado sua decisão. Não faria nada que fosse contrário às leis de Deus e aos ensinamentos de Cristo. Uma velocidade alucinante arrebatara-o em um ímpeto daquela cidade iluminada, e quando o movimento cessou, demorou para reconhecer o local onde estava. Percebeu-lhe vagamente familiar, como um lugar onde havia estado em um passado distante. George ainda sentia a presença do Filho de Deus a seu lado, quando avistou aquele corpo inerte sobre a cama. Intuitivamente sentia que tinha que retornar àquele corpo novamente, mas muito se entristecia com a ideia de separar-se daquele ser de luz em cujo amor e compaixão havia se dedicado pelo que lhe pareceu uma eternidade. O jovem soldado sentiu como se sua consciência fosse se obscurecendo. A imagem daquela cidade iluminada que ainda brilhava em sua mente foi se ofuscando. A leveza que havia sentido desde o momento em que viu-se fora do corpo esvaneceu-se. Sentiu uma forte pressão no peito. A garganta parecia estar em brasa de tanto que ardia. Queria enxergar, mas algo lhe tapava a visão. Os braços pesavam como chumbo quando tentou levantá-los para remover o lençol que lhe cobria a cabeça. A voz do Filho de Deus soou em sua mente e George compreendeu, em parte, o significado daquela máxima. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se o tesouro estiver na terra, lá o coração ficará. Sobrevoaram outras cidades e em todas elas George via duas populações ocupando o mesmo espaço, encarnados e desencarnados, e destes muitos ainda seguiam a costumeira rotina de quando viviam na terra, sem saber o que haviam morrido. George fora levado a uma casa e lá testemunhou uma cena dolorosa. Um rapaz desencarnado andava permanente atrás do pai, pedindo-lhe perdão, dizendo-lhe que não sabia quando tinha magoado a ele e a sua mãe. Dizia-lhe que não sabia o que estava fazendo. George via e ouvia o rapaz claramente, mas o pai dele não. O homem seguia seu curso, levando uma bandeja a uma senhora idosa acamada, dizendo: "Perdão, pai, perdão, mãe." Assim vivia o pobre rapaz permanente. Foram-lhe mostradas outras cenas semelhantes.
O adolescente que seguia uma jovem pedindo-lhe perdão, a esposa que seguia o marido fazendo o mesmo. Por que pedem perdão? Indagou George. Por tirarem a própria vida, respondeu o Filho de Deus. Vivem acorrentados a terríveis consequências de seu ato impensado. Achavam que o suicídio extinguiria sua vida e seus problemas, mas deparados em lugar de resolvê-los, arrumaram outros piores. Quando finalmente abriu os olhos, reconheceu o enfermeiro de plantão que lhe sorria, dizendo: Ufa, Hit! Que bom tê-lo de volta, camarada. Achávamos que você já tinha ido. Na verdade, George fora declarado morto. O médico havia dado ordens ao enfermeiro de plantão para preparar seu corpo para enviá-lo à sua família. Mas em um dado momento, o enfermeiro teve a impressão de que vira um pequeno movimento em um de seus dedos. Como não tinham nada a perder, George estava morto mesmo. O enfermeiro conseguiu, sem muito esforço, convencer o médico a aplicar-lhe uma injeção de adrenalina diretamente no coração. Se não lhe fizesse bem, tampouco lhe faria mal. Não era normal no exército americano um médico militar submeter-se à opinião de um subalterno, mas este médico não pôs nenhuma resistência e disse ao enfermeiro que preparasse a injeção. Essa aventura, que lhe parecera uma eternidade, durou apenas 9 minutos. Foi o tempo que George permaneceu inconsciente entre o desmaio na sala do raio-x, o diagnóstico do óbito e a injeção de adrenalina que devolvera a vida a seu corpo. Gente, finalizamos essa história muito interessante, né? Na verdade, não tem nem o que eu falar, né? A história já fala por si, não é mesmo? Então, é uma história incrível de uma EQM assim tão valiosa, né, gente? Uma oportunidade que muitas pessoas às vezes acabam não tendo, né? Então é bem complicado. Tem pessoas também que têm EQMs, mas que não ligam, não se importam, né, com as mensagens que elas podem nos trazer. Mas não foi o caso de George, né, gente? George trouxe uma lição e tanto. E você, gente? O que vocês estão fazendo de valores? Se vocês morressem hoje, qual o sentimento que vocês teriam? Poxa, eu fiz muita coisa bacana, ajudei muita gente. E não é pra ganhar ponto, viu, gente? Porque não ganha, não. É simplesmente pelo fato de você saber que é do bem, que você tá ajudando aquela pessoa porque você quer ajudar, que você não quer passar pelo que ela está passando, porque você sente necessidade de ajudar aquela pessoa, né? Simplesmente pelo fato que você sente que não é bacana aquela situação, né? Então, para diminuir um pouco o peso daquilo, sabe? Pra gente ser mais sensível, né? Então, é isso que eu venho aí, eu deixo essa mensagem para vocês da forma que vocês queiram concluir, né? O que eu posso concluir é que é uma bela de uma mensagem aí, né, gente? Parar para analisar o que a gente tá fazendo, né? As coisas porque a gente às vezes tem tantas brigas assim que não compensa, né? Nem brigas, talvez, às vezes são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente acaba se estressando, né? Então vamos ver o que realmente vale a pena, né? O que vale a pena de fato ir pra guerra, né? É essa a questão. E resumindo, gente, nada vale a pena, né? O que realmente importa é a gente estar de bem com as pessoas que se importam com a gente, e as que não se importam, que a gente se importem com elas, né? Que a gente pelo menos faça o bem, que a gente ore, que a gente reze para que todo mundo cresça, todo mundo evolua, todo mundo vá bem, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Não desejar o mal, gente, de jeito nenhum, entendeu? A gente precisa trabalhar o nosso lado emocional, o nosso lado espiritual, enfim, vários pilares a gente precisa trabalhar, né? Claro, não vamos ser os doidos do extremismo que não, ai meu Deus, eu não tô assim, eu não tô assado. Não, é parar para refletir sobre os nossos gestos, sobre o que a gente tá fazendo, né? Pelo menos pra gente parar pra pensar, poxa, será que isso que eu fiz foi legal? Ah, não foi, vou pedir desculpa, né? Então é isso, gente, fica aí a mensagem pra vocês, espero que tenha ajudado, né?
E é isso, gente. Até a próxima, beleza? Tchau, tchau. Tenha uma ótima noite.